Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre direito penal. O tema agora é crimes contra a honra. Bom, o que é honra, gente? O que seria honra? Olha só, o Magalhães Noronha ele criou um conceito que eu acho bem interessante, que ele diz que é o conjunto de predicados ou condições da pessoa que lhe conferem consideração social e estima própria. Ou seja, honra é, em resumo, a nossa imagem social, ou seja, o que as pessoas pensam da gente, ou até o que a gente pensa da gente mesmo, tá? A primeira situação importante, eu penso em tratar sobre esse assunto, é a divisão entre honra objetiva e honra subjetiva. Existem autores que não fazem essa distinção, tá? Que dizem que a honra é uma só. Como na maioria das provas que vocês vão fazer por aí, a distinção é cobrada, e a doutrina majoritariamente ela divide, eu também vou dividir, tá? Então, honra objetiva é o conjunto de atributos que as pessoas te têm. Então, por exemplo, a tua imagem social é formada na honra objetiva. Já a honra subjetiva é a tua autoimagem. E veremos um pouquinho mais pra frente que nós temos crimes que protegem, dois que protegem a honra objetiva, calúnia e difamação, e um que protege a honra subjetiva, o crime de injúria. E vocês verão também um pouquinho mais tarde, talvez no nosso próximo vídeo, que calúnia, injúria e difamação, para quem não sabe, são crimes distintos, né? Quem pensa que são a mesma coisa, mas não. São coisas distintas e a primeira divisão deles é essa. Calúnia e difamação protege honra objetiva, enquanto a injúria protege a honra subjetiva. Legal? Bom, há um detalhe extremamente importante, tem que ser lembrado e tem que ser anotado aí e rabiscado e colocado em destaque, que é a questão do dolo de ofensa. Como assim? A jurisprudência brasileira, em especial o STJ, ela afirmou posição. Isso já está absolutamente pacificado, tanto é que o próprio STJ já criou, inclusive, um informativo de jurisprudências que tem 13 teses que já estão consolidadas sobre os crimes contra a honra. Sugiro vocês que olhem lá então, vai no site do STJ, tá? Vai lá em jurisprudência em tese e vai lá, crimes contra a honra. Lá tem 13 pontos que já estão pacificados sobre crimes contra a honra. E um deles é a exigência do dolo específico de ofensa. Então olha só. Grava isso que é muito importante, tá? Nós vemos um momento em que as pessoas elas falam uma coisa, a outra pessoa interpreta a outra e vale a interpretação da pessoa por mais valor que ela seja, tá? Isso é um problema, tá? E nas questões criminais, especificamente falando, o STJ diz o seguinte: só haverá crime se a pessoa que formulou aquele comentário o fez com a intenção de ofensa. Então, o dolo de ofensa é requisito essencial para o crime contra a honra. Sem dolo de ofensa, não haverá crime contra a honra. Isso está nesse RHC aqui 56482, né, em que isso está pacificado lá como elemento essencial para que eu tenha um crime contra a honra. Quem me conhece sabe que eu odeio o latim, né? Eu acho o latim um troço assim, absolutamente assim, démodé, né? Uma língua morta que é utilizada assim, eu acho démodé demais. Mas nesse ponto da matéria, é importante sabermos latim, por quê? Porque quase toda a decisão jurisprudencial sobre esse assunto aqui vem com o latim. Então, quando eu falo em dolo de ofensa, é o animus diffamandi vel injuriandi. Então, apareceu essa expressão aqui em latim, quer dizer o quê? Dolo de ofensa. Tá? Então, o primeiro requisito para crime contra a honra é necessário que eu tenha dolo de ofensa, a vontade de ofender o sujeito. Bom, e aí nós temos situações em que o dolo de ofensa não existe, em que a jurisprudência se consolidou dizendo o seguinte: olha, nesses casos aqui não há dolo de ofensa, tá? E aí de novo o latim aqui, tá? Então o primeiro, animus jocandi, ou em português, ânimo jocoso, que é a vontade de brincar. Então a brincadeira, ela tira do sujeito a ideia do ânimo de ofensa. É evidente, né? Se eu faço uma brincadeira reiteradas vezes e a vítima dessa brincadeira me diz: olha só, isso está me ofendendo, eu continuo fazendo, aí sai, claro, o ânimo de brincadeira e entra o dolo de ofensa, isso é evidente, né? Mas um comentário apenas com ânimo jocoso, ou com ânimos jocandi, como fala o latim, não haveria em tese o crime contra a honra. Da mesma forma, o ânimos narrandi, ou seja, a vontade de narrar. Tu pega, por exemplo, a imprensa, quando ela narra uma informação a respeito de algo que aconteceu, ela fala assim: olha, segundo a polícia, tal e tal coisa. Então ela cita uma fonte e ela simplesmente narra a questão. Se eu não tenho ali o dolo de ofensa, eu não tenho crime, tá? Esses dois são os principais, tá, gente? Esses dois aqui e o último aqui, que é o penúltimo, que é o animus criticandi, ou seja, a intenção de criticar. Os demais eu não vou nem comentar porque eles são autoexplicativos. Animus de defender, consulente é de consultar e corrigente é de corrigir. Mas os que são mais importantes e são mais usuais, que são utilizados na defesa, e principalmente de questões de crimes contra a honra, são
O jocante, acabei de falar, o narrante também, e por fim o criticante. O que é o criticante, gente? É o ânimo de crítica, tá? É o ânimo de crítica, a vontade de criticar alguém. Então, a crítica também não configura crime contra a honra, a não ser, é claro, que eu disfarce ela como forma de ofender a pessoa. Não é isso? Veremos no nosso próximo slidezinho aqui que tem uma questão especial do criticante nas pessoas públicas e naquele que administra coisa comum. Tá? Já vou falar sobre isso. E a última situação importante que o STJ também consolidou, que é a seguinte: só haverá crime contra a honra quando a ofensa for proferida de maneira calma e tranquila e reflexiva. Então, se tiver uma discussão acalorada, uma briga, aquele xingamento, aquela coisa toda assim, eu perco o meu ânimo reflexivo e, portanto, não estou agindo com dolo de ofensa, estou agindo sem pensar, e aí não haveria o crime contra a honra. Então, a ideia de exaltação também tira do sujeito a ideia do crime contra a honra. Então, para fechar esse tópicozinho aqui, então lembrem disso. Só haverá crime contra a honra se eu vou agir com dolo específico de ofensa. Tanto essas ideias aqui tiram o dolo, como também a questão da exaltação. Certo? Bom, como eu falei anteriormente aqui, nós temos então a questão das pessoas públicas e de que administra coisa comum. Como assim? O que são pessoas públicas? O que é uma pessoa pública? Eu não gosto dessa expressão, tá? Mas todo mundo sabe o que quer dizer essa pessoa pública. São pessoas que vivem da sua própria imagem. Então, por exemplo, um artista, né, um influencer, né, hoje isso é comum, os influencers, né, assim, são pessoas que vivem da sua própria imagem. Tá? Um político, né? Essas pessoas têm que ter maior tolerância com brincadeiras. Por quê? Porque elas vivem da própria imagem. Então é muito comum que um parlamentar, um político, seja imitado. E essas imitações não podem ser levadas a ferro e fogo como se fossem todas crimes contra a honra. Então, todos os presidentes, todos, sem exceção, já foram imitados. Então, tu tem a imitação do Fernando Henrique, do Itamar, do Lula, da Dilma, do Bolsonaro, todo mundo. E isso faz parte da ideia de que ele vive da sua própria imagem. Então, a pessoa pública tem que ter mais tolerância para isso. Da mesma forma, quem administra a coisa comum. E aí entram, claro, os políticos, né, o prefeito, o governador, o presidente, tem que estar o quê? Sujeitos a críticas mais veementes. Então, se eu administro a coisa comum, se eu administro os bens das pessoas, é normal que eles me critiquem, mas vejam, crítica não à pessoa, e sim à administração, à gestão da coisa. E entra aqui também uma pessoa interessante, o síndico. O síndico, ele não é o dono do edifício. Ele gere o quê? O condomínio, que é a coisa comum, que é de todos. Então ele está sujeito sim a críticas, desde que elas sejam a administração e não a pessoa dele. Então nesses dois casos aqui, primeiro, pessoa pública, maior tolerância com essas questões ligadas às brincadeiras, né, assim, e que administra a coisa comum, maior tolerância o quê? As críticas, porque afinal de contas eles estão administrando o quê? A coisa que pertence a todos e estão sim sujeitos a críticas. Certo? Bom, os crimes contra a honra atingem todas as pessoas, tá? Toda pessoa pode cometer um crime contra a honra. Porém, nós temos aqui dois tipos de imunidade, tá? A primeira, imunidade parlamentar. O que é isso? O artigo 53 da Constituição Federal diz que os parlamentares são invioláveis por palavras, opiniões e votos. Aí tu vai pensar assim, mas que absurdo o parlamentar! Olha só, isso foi colocado na Constituição por uma questão muito importante. Os parlamentares, eles estão lá para falar em nosso nome. Então, como é que eu vou deixar que um parlamentar fale em nosso nome se ele pode ser perseguido pelo que ele fala? Vocês entendem isso? Então, as palavras, opiniões e votos são protegidas pela Constituição Federal. E aí eles podem falar bem ou falar mal do governo sem medo de haver perseguição. E isso é tão sério que, inclusive no estado de sítio, onde várias garantias individuais são retiradas, várias são retiradas, para que eu possa tirar a imunidade parlamentar é necessário, segundo o parágrafo 8º do próprio artigo 53, que por 2/3 dos membros da própria Casa Legislativa se tire essa imunidade. Senão nem lá ela cai, de tão importante que ela é, porque, repito, eles falam em nosso nome. Essa imunidade, ela também vale, ela é extensível, segundo o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, aos deputados estaduais, tá? Há uma questão importante aqui. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação sobre isso, e na época o relator foi o ministro da Pública da Pertence, e a questão era se dentro do parlamento, ou seja, dentro do âmbito lá do Congresso Nacional, se o parlamentar falasse alguma coisa que não tivesse relação direta com o cargo dele, com o mandato de deputado, se isso seria ou não crime contra a honra. E naquele momento se fixou uma tese que me parece correta,
que é a seguinte: quando dentro do parlamento o político é inviolável por palavras, opiniões e votos, não interessa de qual assunto. Porque se eu começar a verificar, não, nesse caso pode, naquele caso não pode, haveria o quê? O Supremo Tribunal estaria se prevalecendo sobre o outro poder, haveria uma ingerência direta do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, o que me parece é que não é coerente em face da Constituição Federal. Agora, fora do parlamento, ou seja, na rua, né, fora do âmbito do parlamento, o que o parlamentar fala, para ter imunidade precisa ter o quê? Relação com a função dele de parlamentar, senão sim ele é sujeito a crime contra a honra. Bacana? O advogado, gente, também possui imunidade, olha que interessante. Essa lei federal aqui, a Lei 8.906 de 94, o chamado Estatuto da OAB, ela tem lá no seu artigo 7º, parágrafo 2º, a imunidade do advogado na discussão da causa. Então, quando o advogado está discutindo a causa, ele tem imunidade. E a imunidade vai para quais crimes? Segundo a redação do artigo lá, para calúnia, injúria e difamação. O Supremo Tribunal entendeu que calúnia fica de fora, porque seria, né, uma questão inconstitucional. Então, o advogado, ele tem imunidade quando está discutindo a causa por injúria e por difamação. Então, esses dois crimes não são praticados pelo advogado quando ele está discutindo a causa. Então, em juízo lá, ele seria imune por injúria e por difamação. A calúnia fica de fora, porque o Supremo decidiu, então, que aquela parte do artigo seria inconstitucional. Legal? Bom, e o nosso último ponto desse videozinho é a questão do sujeito ativo e sujeito passivo, ou seja, quem é que pode cometer o crime e quem pode ser vítima desse crime. Bom, é evidente, sujeito ativo, qualquer pessoa física, tem que ser uma pessoa física, evidentemente, maior e capaz, desculpa. Então, qualquer pessoa que tenha, né, maiores de 18 anos e seja mentalmente sã, pode cometer um crime contra a honra sem nenhum problema, com a ressalva, repito agora anteriormente, dos parlamentares e dos advogados nessas questões específicas de imunidade lá. Mas no resto, todo mundo pode ser. Certo, gente? E quem pode ser sujeito passivo? Também qualquer pessoa. Inclusive, menores de idade podem ser sujeito passivo desse crime, sem problema nenhum. E olha que interessante, e a pessoa jurídica, ela pode ser sujeito passivo desse crime? Olha que interessante. Nós falamos lá, no primeiro slide nosso lá, a questão aqui da honra objetiva e da honra subjetiva. Então veja aqui, ó, honra objetiva e honra subjetiva. A pessoa jurídica, ela não tem um ego próprio, porque ela não existe, ela é uma criação do direito, mas ela tem um nome social, uma imagem social, que é protegida por quem? Pela honra objetiva. Então, gente, olha só, uma pessoa jurídica, ela pode sim ser vítima de um crime contra a honra porque ela tem imagem social. Então veremos um pouquinho mais para frente que a pessoa jurídica pode ser vítima de dois crimes. Ela pode ser vítima de calúnia e pode ser vítima de difamação. Então, qualquer pessoa pode ser vítima de crime contra a honra, inclusive pessoas jurídicas, nessas hipóteses dos crimes contra a honra aí, que atingem a calúnia e a difamação. Mais um detalhe importante para fechar esse ponto mesmo é o seguinte, tá? O direito à honra é um direito disponível e, portanto, se a pessoa, né, que ouviu a ofensa não se sentir incomodada com ela, ela simplesmente não faz nada e isso fica por isso mesmo, porque, repito, é um direito disponível. E mais, veremos também isso um pouquinho mais tarde, a maioria desses crimes são crimes de ação penal privada, significa que ou a vítima processa o criminoso ou nada acontece. Portanto, direito que disponível. Certo, pessoal? Obrigado, bons estudos a todos aí, um abraço!